é muito recente, né? O reencontro com a democracia tem só 40 anos. E às vezes eu vejo coisas na internet que eu fico chocada. Então, nesse momento onde a gente tem uma possibilidade de um retrocesso, nós temos que estar muito atentos. Copiar a invasão lá do parlamento, lá. Eu acho que aqui foi muito pior. Eu não sei se aqui foi a carne da gente que foi violentada diretamente, quando pessoas comandadas, sabe lá por quem, e a gente tem que chegar a quem comandou e a quem botou aquela gente ali. O hino nacional, na voz de Fafá de Belém, já é quase um patrimônio imaterial. Com sua voz inconfundível, a cantora fez história não apenas na música, mas ela representa também um símbolo da resistência. Na campanha das diretas já, Fafá de Belém ficou conhecida como a musa do movimento. Algumas canções que marcaram aquele momento histórico foram eternizadas na voz da artista. Hoje recebemos esse ícone da história e da música brasileira para falar dos 40 anos das diretas já e sobre os desdobramentos daquele movimento no Brasil atual. Fafá, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar conversar com Carta Capital. Imagina, para mim é um prazer falar desse assunto. É uma alegria, porque nós não podemos deixar que isso seja esquecido. Eu acho que nós temos jovens, muito jovens, querendo a participação política, e eles têm que saber exatamente o que foi que se viveu até chegarmos ao reencontro com a democracia. Eu tinha 6 anos de idade quando eu vi os tanques invadirem a 9 de julho, tomaram a 9 de julho aqui em São Paulo, e eu vi o dia 1º de abril, todo mundo foi 31, aqui chegou dia 1º de abril, mudaram para 31 para não ser tanta mentira. São Paulo invadido pelos tanques do Exército, né, das Forças Armadas. Aquilo me marcou profundamente. Minha casa era uma casa onde sempre se discutiu política, sempre se falou de tudo, né? Meu pai era anarquista. Tinha uma coisa muito interessante que houve um grande líder político no Pará chamado Magalhães Barata. Ele era PSD. E o papai, então ele era um ícone. A família da mãe toda era baratista. E o meu pai era anti-barata. Muitos amigos da nossa família tinham desaparecido. Alguns foram suicidados da Torre de Brasília, outros foram muito perseguidos, famílias inteiras perseguidas. E isso era um assunto que se falava constantemente, né? Quando eu voltei a morar no Rio aos 13, 14 anos, em 1970, na minha escola ninguém sabia que a gente vivia numa ditadura. E eu fiquei muito impressionada. Como o Rio de Janeiro, a Zona Sul do Rio de Janeiro, pessoas da minha idade não sabiam que nós vivíamos numa ditadura. Eu lembro com o Médici, com a seleção brasileira nos anos 70, né, todo mundo indignado, e a minha geração não sabia. Então, acho que a falar de democracia sempre é um tema que se deve falar e procurar que as pessoas se aprofundem nesse tema. Em 1982, tivemos a primeira eleição para governo de Estado. Eu participei de algumas campanhas, naquela altura pelo MDB, depois PMDB, né? Era MDB e Arena, PMDB e PDS, né? E aí, em 83, o Fernando Brant me mandou uma música, que eu participei de várias campanhas de governo de Estado. O Fernando mandou uma música feita por ele, por Milton Nascimento, chamada Menestrel às Alagoas. Conheci o Menestrel às Alagoas, que era Teotônio Vilela, em agosto de 83, e gravei o Menestrel. E ele chegou no meio da gravação. E Teotônio foi um grande defensor das liberdades. Teotônio, que nasce dentro da arena e da direitaça, ele, a partir do momento que o câncer foi tomando conta do corpo dele, e ele percebeu o câncer que era a ditadura no Brasil. Ele se posiciona a favor da anistia, ele foi ouvir o Menestrel,
Ele era agosto de 83, ele pediu para colocar a voz, depois fomos conversar, eu, ele, Fernando Brant, e ele disse: minha filha, a gente pode fazer, nossa gargalhada junta pode fazer o chão desse país tremer, através de uma campanha de alegria, de participação popular, onde o brasileiro entenda que ele é o verdadeiro dono desse país. Uma campanha que tem que ser suprapartidária, pelas diretas já, pela volta do voto direto para a presidência da República. Esse foi o primeiro contato que eu tive com várias emendas, eram mais de 32, que estavam correndo no Congresso Nacional para poder voltar a presidente de novo. No dia 20 de janeiro, o PMDB faz o primeiro comício em Curitiba. E o comando jovem do PMDB cortou o meu nome, porque eu estava muito ligado ao PT e não fazia. E o PMDB tinha que comandar a campanha. Então não fui convidada. Também vetaram o meu nome no comício da Praça da Sé. E aí o Lula, de que eu era muito amiga nessa época, Lula, Genuíno, Djalma Bom, me foram apresentados pelo Enfio, Marisa, enfim. O Lula falou assim: "Não, você vai com a gente." Então nós fomos para a sede do PT, lá no centro, e era lindo, porque era de uma esquina saía Mário Covas, Dona Lília, um segmento do MDB, do outro saía Fernando Henrique, Ruth, e, enfim, lindo, 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 lindo. E nós fomos nos reunindo, com aquela multidão crescendo, segurando a faixa: "Eu quero voltar a presidente." Você vai encerrar o comício cantando Menestrel às Alagoas, o Enfio me disse. Eu falei: "Como, Enfio, vocês nem queriam que eu estivesse aqui?" Ele disse: mas não esqueça que a mobilização é do PT." Era uma coisa tão positiva, era o Brasil inteiro nas ruas torcendo por um novo tempo no Brasil. Bom, as diretas já estavam nas ruas quando o Congresso brecou, não aprovou, mas era impossível controlar o movimento. E o reencontro da liberdade e da alegria que o povo tinha se dado conta que tinha perdido o hino, a bandeira, o verde e amarelo, e finalmente foi resgatado com orgulho. A tua fala está tão boa que algumas perguntas iniciais que eu ia fazer, você já respondeu. Mas aí eu queria que você me falasse um pouco do sentimento que você tinha ali nos comícios, com aquela multidão, né, ouvindo você cantar. Qual era o teu sentimento ali diante daquela multidão? Eu sou uma cantora popular e gosto de ser uma cantora popular. E nas diretas eu conheci um país. Eu já tinha uma carreira, mas eu conheci um país. E era uma coisa fabulosa você ver o mesmo olhar de esperança em São Paulo, no Acre. 2 comícios que nós fizemos, atiraram no gerador. E aí nós ficamos sem luz. Você imagina ali, sei lá, 50.000 pessoas. E não houve nada que não fosse todo mundo cantar o hino nacional juntos. Até que fizeram alguma coisa, mas aí não tinha, era holofote, aquela altura não tinha, era aqueles holofotes assim de televisão, né? Enfim, então a emoção era de caminhar por um país que acho que não sabia muito onde ele tinha se perdido, mas queria se reencontrar. Eu nunca quis título de Muda das Diretas. Foi o próprio povo que foi dando esse nome, né? Foi me chamando e as pessoas me chamando e eu indo, eu fiz tudo, todo. As pombinhas, tadinha, saíam de São Paulo e eu conheci o Brasil todo. E aí eu conheci parlamentares que eu olho hoje e não vejo no Congresso Nacional. Eu acho que essa grande diferença entre aquele Congresso de 82, de 84, o Congresso Nacional de hoje, é que eu via nos olhos desses homens e mulheres uma relação com a política, com o Brasil, com o novo Brasil, um Brasil mais justo. E hoje eu olho e vejo nos olhos de muito poucos. Eu vejo que desde Collor o Congresso deu um downgrade.
de material humano, né? E vamos ver que nós somos responsáveis por que nós elegemos, né? E esse golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro foi muito grave, com a participação de pessoas de dentro do governo, do antigo governo. Isso é gravíssimo, né? Uma possibilidade de participação até do governador do Distrito Federal. É muito grave, porque nós estamos lidando com uma nação, nós não estamos lidando com a casa de ninguém, né? É com uma nação, é a casa de muita gente, é a vida de muita gente. E se você não der liberdade e principalmente a possibilidade do pensamento, é muito complexo uma nação crescer. É como se eu estivesse reconstruindo, né, um sentimento de brasilidade. Essa é a grande diferença para mim de 82, onde as pessoas começaram a voltar a pensar em eleger pessoas, ter a responsabilidade de eleger o governador de Estado, enfim. 84, quando começa a se falar da possibilidade do país, do Brasil, ter de novo o brasileiro comum votando, né? E agora uma coisa onde uma eleição onde a bandeira era você ir contra todos os direitos conquistados. O que me preocupa é essa, nesse momento, é que se volte a falar e volte a entender que a política é a articulação de todos. Fafá, você citou aí, né, que o Congresso de hoje em nada se compara com o Congresso ali de 84, né, já das eleições diretas. O que deu errado ali? Será que se a eleição, se as diretas, se a emenda das diretas tivesse passado, a gente não teria outra realidade? Aquele colégio eleitoral não pode ter influenciado também nessa continuidade, né, de algumas ideologias que ficou adormecida por determinado tempo e agora veio à tona? Eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que a gente se perdeu no meio do caminho. Eu acho que, por exemplo, como é que nós ganhamos com o Tancredo? Porque o Andreasa não ganhou no colégio eleitoral. Foi o Maluf. E o Maluf era um biotipo muito fácil, além de tudo que ele carregava, ele era um biotipo muito fácil de você atacar. Era só carregar em tintas, né? E o Tancredo, esse grande articulador, mas ele tinha a imagem do vovozinho que ia botar a gente no colo. Eu acho que isso foi muito bem trabalhado no marketing e teve uma inteligência gigantesca política, né? E uma das maiores coragens de abrir mão do seu destino foi de Ulisses. Ulisses era o presidente da República. Ele seria o presidente eleito. Mas os militares não dariam posse a Ulisses. Então foi feita a articulação. Aquela altura fazia essas articulações desse tamanho. O que aconteceu, eu não sei. Mas nós fomos nos perdendo. Fomos nos perdendo até vir a eleição do Bolsonaro. Eu acho que o diálogo entre direita e esquerda é sempre saudável, mas a extrema-direita, xenofóbica, feminicida e por aí vai, ela jamais pode voltar. Jamais pode voltar. Porque ela é muito danosa para a humanidade. Fafá, nos seus shows, você traz esse seu posicionamento político, né? Recentemente, você, num dos shows, falou não anistia, né, em relação às pessoas que participaram do 8 de janeiro. Também, naquele momento do 8 de janeiro, você fez uma crítica durante o show. Como é que você lida? Porque isso, claro, tem um preço, né? Tem uma reação dessa extrema-direita, dessa ira da extrema-direita. Como é que você lida com essas pessoas? Ter sido fuzilado pela extrema-direita, inclusive da minha terra, o que é muito grave. Porque as pessoas perderam a noção de qualquer coisa, né? Ninguém pode se posicionar contra o teu raciocínio, né? Então, o diálogo não existe mais. Essa frase do não anistia foi dentro de todo um contexto de um discurso logo depois da conferência da cultura, né? A mídia ninja pensou essa frase e soltou. Para você ter uma ideia,
Uma semana depois, eu estava em Nazaré, de Portugal, onde eu fui convidada pelos patronos da Igreja Portuguesa e pelos patronos do Santuário de Nazaré em Portugal para receber a imagem restaurada de Nossa Senhora de Nazaré, pela minha relação com o Círio de Nazaré, pela minha relação com a religiosidade, por ser a única cantora no mundo a ter cantado para 3 papas, escolhida pelo Vaticano, por ter um pensamento alinhado com o Papa Francisco. Ou seja, e aí, por isso tudo, eu pude entrar no claustro e mostrar de perto tudo que foi feito na imagem, né? O manto. Eu estava profundamente emocionada quando ele fez um filmete rápido, né, de internet, postei, mostrando Nossa Senhora. Uma pessoa da minha terra escreveu o seguinte: cala a boca, vagabunda. Então as pessoas estão ficando loucas. É sem limite, não é? É sem limite. Ela pode discutir comigo politicamente, pode discordar de mim, mas cala a boca, vagabunda. Eu do lado de Nossa Senhora, eu não concordo com a anistia para quem foi lá destruir um patrimônio. Não concordo. Não pode ter. Quem é que pagou essa gente para estar lá? Aquelas pessoas não pegaram o ônibus e foram à toa. Tem que chegar aos mandantes. Isso é um posicionamento meu, que sempre foi muito claro. Agora, a coisa do ódio é muito doida. Há 13 anos eu tenho em Belém uma janela para o Círio de Nazaré, que eu conheço, convido gente de todos os lugares. E graças a essa janela chamada Varanda de Nazaré, o Círio pipocou em tudo que é lugar. O Círio que existia em Belém do Pará e nos Filhos do Pará. Hoje as pessoas comentam no Círio de Nazaré. As pessoas querem ir na varanda. As pessoas me telefonam para ir à varanda. Porque a varanda é uma varanda que cabe todos. Rabino, pai de santo, padre, pessoas da sociedade, artistas, cantores, teólogos, sociólogos, formadores de opinião, para entenderem que terra é essa nossa. Há 14 anos eu tenho essa varanda. No carnaval, houve uma liga de senhoras paraenses que pediram para fazer uma campanha contra mim no Círio, porque eu levei Nossa Senhora para a avenida. É por isso? Não. São pessoas de direita. A Nossa Senhora de Noela foi cantada como enredo do Salgueiro, já foi cantada como enredo da Mocidade Independente, mas eu não posso. Aí me acusaram de estar vestida de Nossa Senhora, tudo de Belém. Eu estou falando de Belém, a terra onde eu nasci, a terra que eu dou nome. Quando eu comecei a falar de Nazaré, Belém não estava na moda, nem culinária, nem nada. Mas acredito no meu estado, acredito no meu povo. Então esse ódio, ele é um ódio que é para acovardar, é para te calar. Uma das senhoras da Liga Católica pediu que fizesse uma campanha contra o teu estado no Círio de Nazaré em outubro. O que tu achas disso? E teve eco, agora tem, então, teve eco de senhoras católicas ligadas à diretoria do Círio, pedindo para se impedir a minha chegada em Belém em outubro. Então, é tão absurdo, é tão ditatorial, é tão, é tão arbitrário. Eles são arbitrários. Mas, se lá atrás não me calaram dizendo que eu era pé frio, me impedindo de trabalhar por 2 anos, não é hoje, aos 67 anos, que eu vou me calar, né? Com muito mais tranquilidade, serenidade. Maravilhoso. Mais maravilhoso ainda terminar com essa risada aqui, fechando sucesso ali nas diretas já, né? Vambora, querida, diretas sempre. Fafá, muito obrigada.
E volte sempre. Obrigado. Um beijo para vocês. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.